Olá, sejam bem-vindos ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos ter uma conversa sobre o mercado de antiguidades. Eu estou aqui com Márcio Molfi, da VM Escritório de Arte. Ela fica localizada na Rua Augusta, tradicional ponto de São Paulo. O Márcio trabalha há 25 anos com antiguidades e nós vamos conversar sobre as mudanças no mercado de antiguidades e sobre os impactos das plataformas de leilão eletrônico. Márcio, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Jorge, eu que agradeço o convite e de falarmos sobre algo tão interessante que é este mercado. Márcio, como você avalia as mudanças no mercado de antiguidades que aconteceram nos últimos 20 anos? Bom, quando você faz uma pergunta como essa, a gente tem que pensar, eu acho que de duas maneiras, né? A gente tem que pensar pelo prisma de quem atua no mercado, que no caso é o antiquariato, o comerciante, e temos que pensar do outro lado, que é o comprador, o apreciador, né? Na verdade, que pode ser comprador, pode ser o colecionador, ou o simples apreciador mesmo. Se nós pensarmos pelo lado do antiquariato, eu acho que assim, na minha visão particular, os últimos 20, há mais de 20 anos, eu acho que você tinha uma base de antiquários atuando mais fortemente no mercado, com um nível de preparação, pelos que eu conheci pessoalmente, muito bom, e que atuavam de uma maneira muito incisiva, apesar de haver uma base de compradores que era bastante específica. Porque ainda havia há mais de 20 anos uma certa mística de que o antiquário, assim como os museus também, eram instituições meio que sacralizadas, fechadas. Então, assim, você tinha aqueles compradores, aqueles apreciadores que já tinham essa experiência, que frequentavam os antiquários, e os antiquários os serviam de uma vasta maneira, né? Dependendo da área em que atuavam, né? Do que comercializavam. Mas você tinha gente também qualificada do outro lado, que eram os compradores, que tinham uma formação, no meu ponto de vista, cultural e educacional, muito boas. Hoje, do outro lado, do lado do comprador, do lado do apreciador, você tem a possibilidade de ter maiores pessoas, um número maior de gente vendo, apreciando a antiguidade, muito por conta das mídias, né? Muito por conta das plataformas eletrônicas e do acesso maior à informação, mas você também vê que o conhecimento ele deixou um pouco de existir, principalmente um conhecimento mais específico. Então você tem esses dois lados, você tem uma queda de gente qualificada, eu acho, atuando no mercado, infelizmente. Diminuição de antiquários. Diminuição de antiquários nesse sentido, né? E do outro lado você também tem uma diminuição nos últimos 20 anos, cada vez mais, dessa plataforma de clientes. Entendeu? De clientes que comprem, que apreciem a antiguidade. Márcio, e como você tem visto a renovação do mercado apreciador de antiguidades? Olha, o mercado apreciador de antiguidades, a gente também tem que olhar por vários prismas, né? Primeiro, o que seria o apreciador? Você tem o apreciador como um grande comprador, um colecionador, mas também você tem aquela pessoa que realmente gosta de antiguidade e que não necessariamente adquire antiguidade por uma série de fatores. Principalmente, eu acho, a econômica. Então, assim, no caso do apreciador, você também tem que fazer uma subdivisão. Você tem, eu classificaria o apreciador que tem um nível maior e que é o grande comprador e o colecionador. Esse continua existindo, ele pode ter diminuído, mas não da maneira como o apreciador médio que você tinha há anos atrás, o que a gente poderia classificar como uma classe média consumidora, eu falo em termos de consumo de antiguidade, né? Que consumia há 20, 30 anos atrás e que nos últimos anos, esta sim,
ela encolheu bastante. Então, assim, para esse tipo de público, o mercado antiquariato ficou muito volátil. Porque você não tem mais a fidedignidade que existia há 20, 30 anos dessa classe compradora. Né? Ela não consumia grandes valores ou grandes obras, mas ela era o que a gente chama em economia de efeito montante, efeito quantitativo. Né? Ela, de certa forma, ela oxigenava o mercado antiquário com maior força. É que dava sustentação. É a que dava sustentação, basicamente, para o mercado de antiquariato no Brasil. Tá? Na outra ponta, que é essa ponta que eu falei, do grande comprador ou do colecionador, ele continua existindo. A queda, eu imagino, e eu percebo, na verdade, por uma vivência de anos no mercado, ela é marginal. Mas também você tem o afunilamento do que é consumido por esse tipo de público. Né? Então, por exemplo, um grande comprador de obras acadêmicas, ele, é claro, conforme o nível dele, ou se ele for um colecionador, melhor dizendo, ele vai cada vez mais ficar específico. Então ele vai querer procurar cada vez mais a raridade, ou o que ele não tem na sua coleção, o que ele almeja, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem um lado de quem oferece que é escasso cada vez mais também. Porque a gente também não pode esquecer que esse mercado ele é feito de duas mãos. Né? Ele é feito, como todo mercado, oferta e demanda. Se você não tiver oferta de itens com preço e com qualidade, você também não vai ter o comprador. Então, a gente vê para esse extrato de consumo de antiguidade no Brasil, um mercado que ainda é atuante, que ainda tem comprador, mas ele é cada vez mais específico. E no outro lado, como eu acabei de dizer, desse grande público, desse mercado intermediário que é volátil, muito por conta das crises econômicas que a gente teve nos últimos 20 anos. E aí realmente é um mercado que houve uma contração bastante grande. Nós que trabalhamos no mercado há décadas, a gente percebe isso claramente. Mas, Márcio, uma pergunta. Você acha que, de repente, a gente tendo uma retomada econômica, isso pode puxar esse mercado novamente? Esse segmento do mercado que dava sustentação? Se essa retomada econômica vier acompanhada de um avanço cultural, de uma retomada cultural e educacional, que infelizmente a gente vê que nos últimos anos deixou de existir no Brasil, nas últimas décadas, se ela vier com essa retomada cultural e educacional, sim. É um mercado que pode ser oxigenado novamente. Caso contrário, não, porque também não depende só do poder econômico. Quem consome, quem aprecia arte, e aí eu vou falar arte e antiguidade, porque são correlatas, não é só quem tem dinheiro. Antes de ter dinheiro, ele tem que ter cultura e educação para aquilo. Interesse, curiosidade. Interesse, curiosidade. Ele não precisa ser necessariamente, num primeiro momento, um consumidor, um comprador, entendeu? Mas ele tem que ter o afã, ele tem que ter o interesse por aquilo, entendeu? Aí sim, aí é um mercado. Para isso é necessário cultura e educação, sem dúvida nenhuma. Isso a gente vê claramente nos mercados desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né? Que isso não se perdeu, mesmo com as novas gerações, porque a gente tem que falar das novas gerações. Né? Na verdade, quem oxigena o mercado de antiguidade, e quem deveria oxigenar, né, o mercado de antiguidade, são as novas gerações. Exatamente. Né? E isso a gente percebe claramente, e aí independe de gosto, eu não estou falando de gosto, você pode gostar ou não, mas assim, a apreciação e o conhecimento são necessários até para manter e para preservar, para salvaguardar. Exatamente. Né, a antiguidade e o mercado. Então, assim, se essa retomada econômica vier acompanhada de uma retomada cultural e educacional, sem dúvida nenhuma. Diante de tantas mudanças, como as plataformas de leilão eletrônico impactaram o mercado de antiguidades? Eu vejo, num primeiro momento, eu acho que a atuação dessas plataformas, a criação dessas plataformas, elas são muito bem-vindas para o mercado.
Primeiro porque você está trabalhando com novas mídias e mídias que têm um poder de penetração enorme. Então, assim, se nós formos pensar num mercado de antiquário que é restrito, ele fisicamente é restrito, ele é fisicamente restrito até pela própria condição, quem é antiquário estabelecido, então ele é fisicamente restrito. As plataformas virtuais, elas vêm para dar visibilidade para esse mercado, para ajudar a dar a visibilidade a esse mercado. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que são ótimas. São criações que vieram para ajudar a fazer esse mercado expandir, o mercado de arte como um todo. Agora, é claro, como toda mídia nova, como todo empreendimento, ele precisa passar por um processo de depuração. Então, assim, a gente vê, por exemplo, eu estou hospedado numa determinada plataforma, onde eu faço os meus leilões. Ou seja, você tem propriedade para falar, né? Isso, exatamente. Eu faço os meus leilões virtuais, e alguns com exposição presencial, mas os leilões são virtuais. Qual a vantagem e a percepção que eu tenho dessas plataformas após 2 anos e meio atuando nelas? Nela em específico. É que assim, ela expandiu minha base de clientes de uma maneira bastante interessante. Então, por exemplo, eu estou situado em São Paulo. Hoje eu atendo clientes de praticamente todos os estados do país. Então, assim, eu tenho compradores, meu último leilão eu tive compradores de todas as regiões do país. E de cidades que, por exemplo, não tem mais antiquário. De cidades que nunca tiveram, teoricamente, antiquário, nem tem. Não, porque existem cidades grandes que não tem mais antiquário. Cidades grandes e cidades pequenas, entendeu? Então, assim, nesse sentido, as plataformas, elas vieram de uma maneira, assim, muito positiva para atuar nesse mercado. Eu falo do mercado de antiguidade, mas do mercado de arte como um todo. Perfeito. Então, eu acho que isso é fantástico. Agora, como todo empreendimento, e elas são relativamente novas, né? Se você for ver, tem 5, 6 anos, 7 anos, sei lá. Ainda é muito novo. Elas precisam passar por um processo de depuração. Porque, como tudo na internet que a gente vê, a internet ainda é um território muito sem lei, né? Então, nesta mesma plataforma em que eu atuo, você tem centenas de outros comerciantes, que na maioria eu acho que são bastante sérios. Exatamente. Entendeu? E são mesmo, vários eu conheço, atuam de uma maneira séria, mas também você tem aqueles que a gente brinca que são os forasteiros, né? Que entram e que atuam de uma maneira que não necessariamente fazem bem para o mercado. Que é uma minoria que acaba causando estrago. É uma minoria que, infelizmente, assim, nós seres humanos temos a mania de sempre olhar pelo lado nada bom as coisas, né? A gente acha que sempre o mal prevalece sobre o bem. Não é, o bem prevalece. A maioria atua corretamente, a maioria é séria, entendeu? Mas uma minoria, às vezes, pode dar maior visibilidade para aquela plataforma, para aquele empreendimento, do que uma maioria que atua sério. Então, às vezes, você tem comerciantes atuando nessa plataforma ou nas outras plataformas, isso eu vejo como uma normal em todas as plataformas, que não levam o mercado tão a sério como deveriam. Entendeu? E isso acaba, às vezes, prejudicando o mercado como um todo. E um dos impactos nisso é justamente a questão da autenticidade das peças. Sim, eu acho que assim, aí você tem uma série de processos, né? Vai desde a questão da autenticidade. A autenticidade é uma condição sine qua non para quem atua no mercado. Eu atuo no mercado de antiguidades. Antiguidade é um universo. Certo. Eu não sei, eu sei muito, mas eu não sei nem 0,01% do que eu poderia saber. É impossível você saber sobre tudo. Mas assim, eu brinco que eu falo que é dever de ofício. Aqui no meu antiquário, qualquer peça que você perguntar o que seja, eu te falo o que seja, te falo a procedência, te falo tudo sobre ela. Então eu tenho um dever de obrigação de saber o que eu estou comercializando. Se eu faço um leilão, se eu coloco 150 lotes, eu tenho que saber exatamente o que eu estou colocando. Eu tenho que informar o meu comprador de como eu estou colocando, o que é aquilo, qual a veracidade, a autenticidade daquilo, a originalidade daquilo. Entendeu? Eu tenho que dar subsídios para esse comprador, primeiro que é confiança.
é fundamental, credibilidade é fundamental. E eu tenho que fazer com que ele compre de mim algo que tem valor, começa por aí, tem valor, não só, eu quero ressaltar, não só o valor econômico, muitas peças têm valor histórico, como por exemplo o último leilão que eu fiz, que tinham peças que pertenceram ao Conde de São Joaquim, então tem valor histórico, tem valor social, tem valor cultural. Então essas peças são imbuídas, que a gente às vezes esquece que a antiguidade não é imbuída só de valor econômico, né? A antiguidade ela tem geralmente valores intrínsecos muito maiores do que o valor econômico. Então assim, é dever de ofício que você informe da melhor maneira e dê subsídios dizendo sobre aquilo, dizendo sobre a peça que você está pregoando, qual a procedência, o que é, a originalidade dela. Porque uma pessoa que vai comprar virtualmente de mim, que só olha foto e descrição, sem ver a peça, ela tem que saber muito bem o que ela está comprando. Até mesmo porque é um mercado de tato. Exatamente, é um mercado de tato e cheiro. Eu brinco Cheiro, que é cheiro. exatamente. Antiguidade também é cheiro, é muito importante. Então, por exemplo, se eu coloco um quadro e eu só fotografo o quadro e falo quadro, medida tanto por tanto. Se eu não falo a técnica, se eu não falo onde está assinado, se eu não dou descritivos do quadro, se eu não dou um histórico do quadro, se ele tiver um histórico, que eu acho importante, é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Você puxar o histórico, o DNA, eu chamo de DNA das peças, né? Você pegar aquilo lá e DNA e saber assim, pô, já pertenceu à coleção tal, passou para a coleção tal. Como fazem lá fora? A gente também tem capacidade muito aqui de fazer isso. Às vezes nos falta, às vezes é preguiça, mas a gente pode fazer muito bem isso, entendeu? Então assim, se eu não dou subsídio para falar, este é um campão da década de 1930, pertenceu à coleção tal, essa senhora é a dona Mimi, que é a esposa do campão, a moldura é original de época, vou fotografar o quadro? Não vou fotografar só o quadro, vou fotografar o quadro com a moldura, vou fotografar a tela, detalhe da tela, informar se tem restauro, se não tem restauro, fotografar o close da assinatura é importante e principalmente, que muita gente esquece, fotografar o verso do quadro. O verso dos quadros nos falam muito mais do que a frente. Então assim, uma pessoa, eu me coloco, porque eu também sou comprador dessas plataformas. Eu não sou só vendedor, eu também compro nessas plataformas de outros leilões. Se não me dão subsídio e se eu não tenho capacidade só pela foto, pelo descritivo de analisar, eu não vou comprar. Na dúvida, não compra. Exatamente. Na dúvida, não compre. Agora, um ponto... Dúbio pro réu. Exatamente. Agora, Márcio, um ponto importante aí existem as falsificações grotescas e existem as falsificações sofisticadas. Sim. E as mais perigosas, obviamente, são as sofisticadas. Porque as grotescas, você bate o olho e fala... A foto pode estar até desfocada, entendeu? Não é. Entendeu? Ainda mais se for de um... Porque geralmente ninguém vai falsificar um quadro de um desconhecido. Não. Os falsificadores procuram falsificar quadros de grandes mestres. E existem coisas simples que as pessoas deveriam aplicar. Por exemplo, um quadro de um pintor que vende a, vamos lá, 7 dígitos, não vai aparecer por 4 dígitos. Sim, sem dúvida. Nem por 2 dígitos, né? Como acontece algumas vezes. É de duas uma, né? Ou é falso ou é roubado, que é pior ainda, né? Então você tem que tomar cuidado. Não existe milagre. Ainda mais no nosso mercado, não existe. Então, assim, desconfie das ofertas demais, entendeu? Como diz um amigo meu, nesse mercado não existe galinha putrefata. Entendeu? Então não tem, desconfie. Agora eu acho o seguinte, para quem está no mercado, para quem é um colecionador, para quem entende, é claro, se eu coleciono determinado artista, se eu, por exemplo, se eu sou um apreciador e colecionador da Tarsila do Amaral, eu vou olhar a Tarsila do Amaral e vou ver o que ela fez, eu vou ter um conhecimento da obra dela, entendeu? Pelo menos que vão me dar esses conhecimentos e as minhas experiências vão me dar indícios. E mais do que isso, a sensibilidade de eu perceber, isso é Tarsila, isso não é. Isso... A Tarsila, por exemplo, é bastante emblemático porque aqueles desenhos que ela fez durante as viagens que ela acompanhou junto com o Mário de Andrade, o pessoal lá para Minas, nos anos 30, 40, aquilo é muito falsificado. Se ela tivesse feito tudo o que aparece no mercado,
ela teria que ter vivido uns 500 anos, entendeu? Ela não teria tempo suficiente de tantos desenhos. Então, assim, desconfie. Na verdade, assim, há anos atrás eu li uma obra de um grande antiquário e formador das grandes coleções nos Estados Unidos e na Europa, que é o Daniel Wildenstein, que é descendente de uma dinastia dos Wildenstein que atuam no mercado de antiguidade e arte na Europa desde do início do século XIX. E ele escreveu um livro fantástico, que eu aconselho para todos, que é O Mercador de Artes. Uhum. E ele escreveu esse livro e já tinha 90 anos, 91 anos. Chega no final do livro, ele dá um grande aprendizado, eu acho, para gente que atua no mercado de antiguidade e de arte como um todo, que ele fala o seguinte, ele fala, chegou um determinado momento da vida em que tudo o que traziam para mim, eu falava que era falso, até prova em contrário. Então, ou seja, isso é um aprendizado fantástico. Ele desconstruía os quadros ou as peças que levavam para ele, para construir indícios de que aquilo não era falso, de que aquilo poderia ser realmente o que ele mostrava. Então eu acho que falta muito isso no mercado, né? Principalmente, aí eu vou falar da nossa parte, que é o dever de ofício nosso como antiquários. Nós, como antiquários, nós temos o dever de pensar nisso. O comprador não, a não ser que ele seja um colecionador, que tenha um conhecimento, e eu falo que o colecionador, quando ele é um bom colecionador, quando ele é um colecionador sério, ele tem mais conhecimento daquilo que ele coleciona do que qualquer antiquário. Por isso que eu falo assim, eu adoro vender para colecionador. Eu pego a peça, não tenho que gastar saliva. Boto a peça na frente dele, ele vai falar tudo sobre a peça. Inclusive se é ou se não é também. Agora, Márcio, um ponto aqui interessante é, você tem a falsificação grotesca e tem a sofisticada, cujos valores são altos. Também, e que são as mais perigosas, né? Porque primeiro, se elas são sofisticadas, a identificação, ela requer uma perícia maior. Exatamente. Ela requer um grau de apuração e conhecimento maiores. Então, você só pela foto ou pelo descritivo, se for uma ótima falsificação, você não vai conseguir identificar de cara. Você vai ter que ver. Essa é uma obra que você vai ter que pegar na mão. Se os valores, então, são mais próximos do que seria, pior ainda, porque você fala, opa, o valor está próximo do que seria uma obra original, apesar de ter que ter um valor atraente para quem está comprando, né? Então, essas falsificações são as que eu chamo que, assim, eu não compraria virtualmente. Eu compraria só vendo pessoalmente. Exatamente. É o conselho que eu dou. Márcio, a gente estava conversando sobre a questão da autenticidade, mas também existe a questão da descrição dos objetos nas plataformas. Como é que você tem visto essa questão? Bom, eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar com antiguidade, na verdade, o meu primeiro contato com antiguidade foi fazendo catalogação, por incrível que pareça, começando a fazer catalogação. Então, eu sou uma pessoa bastante suspeita porque eu prezo muito a qualidade das descrições de leilões de arte. Eu vou falar dos leilões, mas eu posso falar de catálogos, de exposições, entendeu? Porque eu acho que, além de ter a questão da informação, que é fundamental para quem está comprando, para quem está adquirindo, para quem está apreciando que seja uma peça, você também tem a questão do registro disso. Eu acho que é fundamental. Então, assim, é muito legal quando eu pego determinada peça de determinada coleção que foi adquirida há 40 anos atrás e a pessoa vem com o catálogo daquela peça. Ela guardou o catálogo do leilão que ela adquiriu aquela peça. E aí você pega o descritivo que havia. Então ali você já tem um componente histórico que é fantástico, né? Primeiro que você vê o esmero das descrições, e isso é uma realidade, que existiam há 20, 30, 40 anos atrás. Você pega catálogos extremamente simples em termos de qualidade gráfica, praticamente inexistente em termos de foto, sem nenhum luxo, mas de um esmero de detalhes de descrição fantásticos, entendeu? Então, assim, eu acho fundamental para o mercado, seja aqui, por exemplo, eu não necessariamente eu faço as descrições do meu catálogo muito e procuro fazer da melhor maneira possível.
Um cliente que entra aqui, que adquira uma peça minha diretamente, eu dou um recibo com um descritivo, como se eu estivesse fazendo o catálogo. Então a descrição é fundamental. Primeiro que ela é um importante subsídio para quem está comprando. Ainda mais se a gente pensar que hoje a grande maioria dos leilões é apenas virtual. Então, voltamos àquela questão. O comprador ele vai comprar pela foto e pela informação que ele tem. Se a foto não for boa e a informação pior, difícil comercializar. Há outra questão que a gente tem que falar, que pior do que não informar é informar errado. Então a gente vê, eu já peguei descrições absurdas de falar que porcelana alemã de Sèvres, sendo que qualquer antiquariato, por mais básico que seja, sabe que Sèvres é uma manufatura francesa tradicionalíssima, das mais importantes da Europa, do mundo. Então assim, você vê erros crassos às vezes, não é de má fé, é de falta de informação total, entendeu? É de um despreparo, às vezes, quase assustador. Murano que foi feito na China. Murano que foi feito na China, aí você pode levar por dois lados, né? O do desconhecimento, que o cara não sabe que o Murano foi feito na China ou em Santa Catarina, né? E também aí você pode levar pelo lado perigoso da má fé. Não, mas nesse o caso, cara saber que... O cara podia colocar estilo Murano, sim, sei lá. Esse é o certo. Isso é o correto. Estilo Murano. E assim, quando eu pego uma peça de estilo que eu coloco no leilão, porque eu faço leilão de acervos, e acervo é um universo, se eu acho que a peça é interessante, eu vou colocar, mas eu sei que ela não é Murano, mas ela tem uma qualidade, eu falo estilo Murano e vou tentar identificar no final. Exatamente. Entendeu? Da onde é? Estados Unidos, século XX, século XXI que seja. Não tem problema. Não tem problema, entendeu? Eu acho assim, você pode vender o que você quiser em termos de objetos decorativos, de arte, de antiguidade, você tem que ser correto. Isso é fundamental. Isso é uma moeda que não aceita troca fácil. Entendeu? Tem que ser sério. Então eu não vejo problema você vender um vaso que seja estilo Art Nouveau, estilo Gallet, mas fale. Não vá querer vender um vaso estilo como um Gallet. Cobrando por um Gallet. Cobrando por um Gallet ou colocando um preço que não é de um Gallet. Porque também quem não conhece acha que aquilo tá uma pechincha. E aí vai comprar. E com certeza vai quebrar a cara. Como vários casos que eu já vi até hoje. Entendeu? Vender chiparros que não é chiparros, entendeu? Esse é complicado. Então, assim, no mercado poderia elencar, você sabe, nós sabemos, entendeu? Infelizmente, existe. E a gente não deve tapar o sol com a peneira. Quando eu fui consultor da revista Retrô, que eu ajudei a montar a revista Retrô, que foi a primeira revista de antiguidades e arte, eu escrevi artigos na época já falando do mercado nesse sentido. E aí, na época, nem existia ainda, não existiam ainda as plataformas virtuais de leilão, né? Era basicamente um mercado voltado para os leilões presenciais, que eu escrevi matérias a respeito de leilão presencial, e citando o caso sem dar, claro, qual a origem, né, de onde era, mas citando casos até engraçados, entendeu? Que eu presenciei em sala de leilão. Não é que alguém me contou, eu presenciei. Como também feiras de antiguidade. Exatamente. Sabe, eu tenho histórias que daria para escrever livro. Então é assim, ao mesmo tempo que é quase uma coisa, pode ser até uma piada em alguns casos, existem histórias que são verdadeiras piadas, no fundo, na verdade são sérias, né? Porque quem está comprando, quem está adquirindo, não está adquirindo aquilo que acha que deveria adquirir, que estaria adquirindo, né? Está comprando o famoso gato por lebre. Exatamente. E no fundo, isso pode parecer às vezes uma coisa banal, mas afeta o mercado como um todo. Né? Afeta. Quando a gente volta lá para o início da entrevista, que você fala da condição do mercado, tudo, a condição do mercado, quando eu falo, não é só cultural, educacional, econômica, também tem essa questão, né, das sucessões de erros cometidos por alguns antiquários, leiloeiros aí nos últimos anos, comerciantes de feira,
que fazem com que as pessoas, quando tentam entrar, serem compradoras, criar um hábito, se elas tiverem experiências muito ruins, elas vão falar, não quero mais saber. Entendeu? Não vou passar longe, porque daí nivela por baixo. Todo mundo é igual. Isso é complicado, né? Então, assim, descrição é fundamental. Infelizmente, hoje elas são péssimas. Só complementando. Eu acompanho a maioria dos leilões, tem algumas que são de chorar. Vendem porque talvez... E às vezes a gente pensa também que às vezes o próprio comerciante está se prejudicando. Ele não sabe, às vezes, o que ele está vendendo. Ele acha que ele está vendendo. Eu já vi vários casos, entendeu? Teve um leilão a semana passada que eu acompanhei, que eu me interessei por um bronze. Estava assinado, assinatura clara. A pessoa que descreveu no catálogo virtual, descreveu o nome do artista errado. Se a pessoa fosse se basear para pesquisar no nome do artista que estava lá no catálogo, ela não ia encontrar nenhuma referência. Quando eu entrei para ver as fotos, e aí ele pelo menos fotografou a assinatura, aí eu vi quem era o artista. Era um artista que valia $33 mil na Christie's. Sabe por quanto estava a escultura entrando? R$300. Então, quer dizer, é um tiro no próprio pé, né? A ignorância, às vezes, a falta de atenção, a falta de apuro nas descrições, às vezes é um tiro no próprio pé do antiquário ou da casa leiloeira, ou quem quer que seja que esteja comercializando. Pois é, ou seja... Não é só, não prejudica só, encerrando, não prejudica só o comprador. Às vezes o próprio antiquário ou comerciante é prejudicado pela sua falta de atenção, ignorância ou descaso. Exatamente. Mas um ponto aqui que é interessante é que a gente tem o problema da autenticidade, mas ao mesmo tempo tem a questão das oportunidades, que é justamente esse ponto que você está falando. Não, para nós que pesquisamos e que eu acho ótimo, eu não vou ser hipócrita, entendeu? Eu adoro pegar lá... Mas tem que ter muito cuidado. Claro, sim, sem dúvida. Eu adoro ver uma porcelana de Mainz em século XVIII sendo colocada como China século XX, por R$20. E você olha, cara, não pode ser. Exatamente. Eu adoro isso, entendeu? Agora, ao mesmo tempo que eu posso adorar como comprador, eu não acho legal isso como um profissional do mercado. Eu acho que isso é muito ruim. Exato. Entendeu? Porque daí você vira uma... Agora, é claro, essas oportunidades, elas existem. Por exemplo, quem adquiriu as esculturas, e eu disputei essa escultura em específico, que era de um grande escultor francês orientalista, eu fui até o meu limite, entendeu? Mas tinha alguém mais poderoso que eu que comprou, sorte. Que tinha percebido... E que também, obviamente, percebeu, viu, pesquisou, era alguém que entendia, que conhecia, entendeu? Passou desapercebido para quem estava vendendo ou para os outros que não têm noção, não conhecem, entendeu? Mas para quem é atento, quem está no mercado, quem trabalha, é outra coisa. E independente de ver, eu lembro muito bem que quando eu vi a foto, eu falei assim, porque tem coisas que eu brinco e falo assim, eu entro, vou ver acervos, avaliar acervos, e eu falo assim, eu não sei o que é, mas sei que é bom. Então, assim, tem essa questão do olhar, da sensibilidade, de você bater o olho e falar assim, vou pesquisar para saber quem é. Exatamente, não pedir sei quem ajuda mas sei para que alguém. É bom. Exatamente. Então, assim, e nada como as fontes primárias, né? Uhum. Eu brinco, eu falo assim, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, assim, a minha biblioteca é uma biblioteca modéstia à parte. Até hoje eu compro livro. Na semana passada eu comprei um livro num leilão virtual, que é um livro de guias, de informação sobre vidros, entendeu? E essa literatura toda ou é inglês, ou é francês, ou é alemão, ou é italiano e, na melhor das hipóteses, espanhol. Porque em português é uma coisa raríssima de se Falta achar. muita coisa. Falta né? muita coisa, que é um problema que você percebe já cultural. Então, assim, eu gastei muito dinheiro com um livro, que é a fonte primária. Agora, é claro que a informação com quem está no mercado, que está no mercado, que é sério, que trabalha há anos, nada como a informação, a troca de informação, principalmente de quadros, de pintura, que às vezes é muito difícil, né? Quem é esse artista, o que você acha, que você... Ter opiniões é fundamental. Opiniões de gente séria. Então, isso eu acho que é fundamental. Resumo da ópera. Descrição eu aconselho a quem compra, a quem gosta de frequentar leilão virtual ou leilão presencial, se atente às descrições. As descrições podem dizer muito. Porque também tem um outro lado, né? De não descrever ou descrever muito pouco, não é porque só não sabe, é para também não levantar dúvidas.
para não falar, mas eu não disse isso, para se eximir de algumas coisas, sendo que não é. Ainda tem isso. Tem isso também, a gente tem que pensar em todos os parâmetros que envolvem uma descrição mal feita. Espero que vocês tenham gostado da conversa com o Márcio. Suas informações de contato estão na descrição do vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo. E lembre-se, achem investimento em conhecimento, cultura, prazer e bom gosto.